Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 30 de agosto de 2024, palestra de número 10. Vamos às nossas prévias, fechando os olhos se possível, focando na sua mente e no seu coração. Iniciando por aquela respiração de 17 segundos, já conhecida por vocês, com a retenção por esse período e o uso do diafragma do períneo para expulsar aquilo que não te serve mais. Inspire, retenha, permita que o seu organismo realize um metabolismo profundo, células e moléculas trabalhando juntas com a sua ativação, com a sua participação direta. E expire, colocando para fora, usando o diafragma e o períneo para expulsar aquilo que não pertence mais a você nesse momento. Foque na eliminação de elementos, painéis e coisas que não cabem mais à sua existência. E na continuidade, novos ciclos de respiração. Inspire, retenha, pelo período que você conseguir, pelo período que lhe convier, e participe da ativação de todos os seus chakras, órgãos, gânglios, através da reconstrução dos seus tijolinhos formadores, que eu já venho explicando há algum tempo. Todos os seus gluons, leptons, fótons, que são as estruturas fundamentais que compõem o seu organismo. Você muda, sim, uma etapa da sua existência. Isso é autocura. Isso é a capacidade de você ressignificar. É o Tikkun, é a reconstrução de si mesmo pela reconstrução da obra para a reconstrução do Criador. Então, faça isso diversas vezes. E foque aqui, na sua tela mental, frente da pineal, montando o seu projeto de médio e longo prazo para o seu porvir. Aquilo que eu virei a ser, aquilo que eu estou me tornando. Foque nessa ideia. Retenha. E ao expulsar o gás carbônico, coloque para fora, além da ideia de expulsar aquilo que não te serve mais, conduza a saída de suas mágoas, medos, rancores, fobias, ódios, orgulhos, junto de gaiolas, pactos, votos, batismos, dispositivos umbralinos, chips, implantes, cadeados, que não mais se ligarão a você a partir de agora. E vamos nos ligar a Adonesh, borda do prato avonal, onde nossos queridos guias, amados mestres, toda a nossa enorme família estelar, nos conduzirão a Anhotakten e Mithan-El, que vão nos oportunizar a energia Umara via portal Avona Shantar, que será direcionada inicialmente aos filhos paradisíacos Miká, Metraton, Emanuelis e Staher. Deles as ordens Kumara, Amarilis, Shansara, Santara e a grande fraternidade branca. Delas, as ordens Melquisedeque, Lanadek, Goronandek e Voronandek. Das ordens aos comandos Astar, Shamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Órion. Dos comandos, as naves Esferon ou Autolongron, nave de Aberon, nave de Aberim, Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Agartha, Shambhala, Ramaris, Ramatiz e Iroco. Das naves aos comandantes Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Yankohanin, Maria das Estrelas, Arkel,
Jaguar, Astar Niolin II, Pantera Negra, que chega com seu comando Panther, abre círculos concêntricos e nós somos alocados lá no centro desse círculo. À volta dos seres do comando Panther, nossa equipe de dragões, e todos eles iniciam pequenas intervenções em cada um de nós. Entregamos a energia Umara aos tronos de pretos velhos e caboclos de Aruanda, que chegam com seus emissários, mensageiros, trabalhadores da seara, que também manipulam determinadas energias em cada um de nós. E entregamos a energia Umara a Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, capitaneando o trono de Exu e o trono de Pombagira, formatando nosso mercado de proteção coletivo, uma redoma dourada, ligada às nossas tronqueiras, que nos protege a todos. E nós, lá naquele centro, naquele círculo, montamos o nosso mercado de proteção local, com nossas imagens, nossos símbolos e nossos cristais. Vamos a Gaia, Pachamama, Nanamburuqui. Solicitar aos 7 dragões Elohim Kumara a ascensão da energia telúrica, junto com o cristal orgânico Astrastone, com todo o sagrado feminino, Rancor, Roknar, Druxus, Sukalá, Vovó Maria Conga, Mirna, Kadisha. A energia ascende até as solas dos nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris. Ancora no chakra básico, inicia sua ascensão até o seu coração. Chakra cardíaco, chama trina, ligando o motor torus, ascendendo até a sua pineal, encontrando a parcela de energia Umara que ali ficou aguardando. Uma simbiose quântica amplia seu leque, amplia suas memórias interestelares e exuda pelo chakra da coroa, ampliando sua enorme malha toroidal. Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam, cara. Jai Jai Shivam Shivam, cara. Hareon, 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 cara. Hare Hare, Hare Hare, Om, cara. Assim é. Assim está feito. Palestra número 10, que fala sobre magia. E quando se fala de magia, a gente precisa desmistificar logo de cara algumas ideias que vêm sendo trabalhadas, algumas de maneira impositiva e outras por equívocos que são normais e naturais. Então, lá em cima no título, você já observa que eu falo de magia e coloco mago branco ou mago negro. E não coloco a ideia de magia branca e magia negra, e a gente já vai entender por quê. Primeiro, porque o mago é quem determina a cor. Então, depende do ser que manipula as energias, se ele direciona para um lado ou se ele direciona para outro. Porque não há, então, na nossa lógica, a magia como branca ou a magia como negra. É o mago que faz uso dos mesmos mecanismos, dos mesmos procedimentos para um ou para outro objetivo. Como está ali embaixo, é o número 2, o segundo, um ritual ele pode ser para o bem ou para o mal. Como a gente precisa dessa dualidade de bem e mal, né? Essa coisa de alto e baixo, feio e bonito, certo e errado. Então, eu preciso trabalhar com essa ideia aqui. Você pode fazer o mesmo ritual para uma direção ou para outra. Em Hiperbórea, aquele continente antigo que eu falo tanto para vocês já há algum tempo, principalmente nas palestras, magia era o quê? Era direcionar energias aos objetos, animais, ervas e seres. Então, tudo isso aqui atravessou os tempos e permanece até hoje. Você veja que os objetos variam de pena, de cubo, de caixa, de vela e etc. Os animais também e as muitas ervas que nós conhecemos. E a lógica dessa magia, desde Hiperbórea, ela vem do Brahmaloka. Então, ela não é originada de Hiperbórea. Ela vem do universo vizinho. Isso eu explico um pouco quando eu falo sobre o Brahmaloka, no mito do ovo cósmico, na palestra sobre os avatares,
que esse tipo de condução magística já era realizado e ainda é pelos anjos clones, pelos demos, pelos seres do outro lado. Então não é um nascimento que se deu da magia com o ser humano, apesar de muitas fontes fazerem questão de tentar alocar essas origens aqui no nosso planeta, em determinada região, em determinado país. Hoje, feiticeiros modernos atuam em indústrias e laboratórios para desintegrar indefesos através de armas e guerras com foco no poder pelo poder. Isso é magia. Isso é a magia moderna. Isso é a magia atual. Você acha que é magia quando é de Umbanda, quando é de Candomblé, quando você vê um trabalho na encruzilhada, quando você vê um animal morto. Não é só isso que é magia. Então, esse é um exemplo da magia moderna, do mago moderno, que em indústrias específicas, como as indústrias bélicas, e em laboratórios, como aqueles que produzem armas químicas e biológicas, eles montam energias, elementos, para, com armas e guerras, destruir indefesos. Ou que não sejam nem tão indefesos assim, que do lado de lá eles também tenham o mesmo tipo de atuação, mas é o foco no poder pelo poder. O foco que a gente repete ali, ó, o foco que é Arconte, que a gente vem trabalhando com vocês das aulas e palestras iniciais, que eu lembro sempre que esse nome Arconte, ele pode se referir aos seres ligados a Saratem, da galáxia de Arcones, ou aos Arcontes do Brahmaloka, que é o nome também utilizado para esses seres desse outro universo. Como exemplo, onde ocorreu, como ocorreu onde? Em Argos, planeta que foi destruído. Nem coloquei aqui, mas aconteceu em Vênus, também uma guerra. Em Marte, várias guerras. Eu, inclusive, abordo no clube de membros sobre o Ragnarok em Marte. Em Maldek, destruído. E na Terra, que você pode pensar aqui. Mas não houve essas guerras tão poderosas como nesses outros lugares. Houve. E também no clube de membros já abordei sobre as guerras nucleares, sobre os artefatos nucleares aqui no planeta, coisa que também eu fiz em algumas palestras com vocês aqui no canal aberto. OBS1, que está ligado lá em cima, ó, a magia, e que está ligado à imagem, que eu mantive a mesma do anterior. Magia é praticada através dos pensamentos e das palavras. Ou seja, mais uma amostra que não depende de um trabalho físico. Que representam esses exemplos aqui 80% da magia. Então, só 20% da magia está limitada àquilo que você acha que vê, aquilo que você acha que acredita que é magia. 80% dela está aqui, ó, no eu te amo e no eu te odeio. Numa magia para o bem, para o belo, para o bom, e numa magia para o mal, para o negativo, para baixo. Que sem técnicas rebuscadas e sem armas aparentes, ou mesmo uma declaração de guerra aberta, são pura magia. E é o que acontece aqui, ó, na imagem que você vê de cocriação com essas energias que podem vir ou sair da sua pineal, direcionadas para um lado ou para o outro, como eu já venho falando para vocês, aliás, há algum tempo, né? A ação da magia sobre os seres. Esse pedaço aqui é bem específico do comando Semente da Luz, porque essa abordagem de refração 1 e 2 e de absorção 1 e 2, você só vai encontrar aqui no nosso canal. Refração 1. O mal incide sobre a aura imunizada. Então está aqui do lado já uma aura imunizada como exemplo. Tá? O asterisco está aqui. E eu usei também como exemplo, com perdão do uso da mesma ideia, da chama trina, perdão, da chama violeta, que está aqui na chama trina, né? Mas você pode ser imunizado na sua aura, no seu organismo, nos seus corpos, por diversos procedimentos, por diversas técnicas, por diversas atuações externas e principalmente internas sua. Então, coloquei um exemplo de uma aura imunizada. Então, um ser, uma pessoa como nós, ou como de qualquer lugar, como qualquer outro tipo de ser, que não precisa ser humano, que tem uma aura imunizada, o que vai acontecer? O mal incide sobre esse ser, que vai incidir sobre a aura imunizada. Só que esse ser, ele tem graduação sideral.
Parênteses de novo. Graduação sideral não é somente para quem é grau 33 da maçonaria, nem para quem galgou diversos degraus em determinados locais. Muitos seres que se dizem ateus, que são estudiosos, leitores, que são bons seres, que são boas pessoas, são muito mais graduados a nível sideral do que esses muitos seres que se dizem graduados. Então, escrever 1000 livros e ler diversos outros assuntos e fontes não é prerrogativa de bondade. Eu vou dar 2 exemplos clássicos para você. Adolf Hitler, que veio com um planejamento X e fez X menos alguma coisa. Hitler era muito estudioso, era muito capacitado e era sabedor de diversas técnicas e utilizou como a quis. O outro exemplo, Napoleão Bonaparte, sobre quem eu falo na palestra nova que virá aí, de número 30, sobre o espiritismo. Napoleão Bonaparte, antes de retornar ao planeta, se reuniu com diversos seres, entre eles Allan Kardec, professor Rivail, e ali se prontificou a vir um pouco antes e ajustar a Europa numa direção. E ele veio, abraçou o poder, percebeu que era muito maior do que ele imaginava, aquela história do poder, e ficou ali. Ele fez o contrário do que foi programado para ele. Ele fazia parte daquele primeiro momento da entrada da revelação espírita. E ele não conseguiu dar prosseguimento. Então, graduação sideral não depende de nome, não depende de ter uma pessoa famosa. Por exemplo, a gente usa muito Chico Xavier, Bezerra de Menezes, o próprio Divaldo que está entre nós, Joana de Ângeles, no meio espírita. São maravilhosos. Mas quantos outros seres que não têm o nome revelado, ou que não são, digamos, famosos ou conhecidos, fazem trabalhos magníficos, alguns até superiores a esses que eu citei, e não são reconhecidos, porque alguns nem são humanos. Então, mais um problema para não serem vistos como graduados a nível sideral. Ou um ser que realiza as práticas internas como você, que medita, que respira, que faz uma série de técnicas, algumas que eu cito aqui, outras que eu nem conheço ou que eu não cito, funcionam, existem, servem, se adequam à sua existência, podem ser muito melhores do que as que eu trabalho aqui. Então, esse é um ser que vai ser imunizado em sua alma por ele mesmo. Não é Deus, não é Jesus, não é José, não é Maria, não é uma atuação externa. Então, esse ser torna-se capaz de quê? Desintegrar a carga maléfica sobre ele ou sobre ela. Ele desintegra. Você é capaz de fazer isso. Isso é uma refração 1. É a refração que eu diria do bem para trabalhar essa ideia de bem e mal, que eu já destaquei para vocês, que eu não gosto muito, mas é necessário, porque a gente precisa ainda dessa questão de dualidade. Agora, olha a refração 2. Quando a você é endereçado uma cura, um passe, um desejo de bem-querer, uma cirurgia espiritual, uma tentativa de iluminação de fora do planeta, ou mesmo de um encarnado, só que a aura endurecida de um ser que se bloqueia, ela refrata o bem de possíveis passes e possíveis curas. Então, é quando alguém tenta fazer alguma coisa por você, quando às vezes esse ser é encarnado ou é externo, como seu mentor, como eu já falei para vocês várias vezes, quando a sua alma mesmo tenta se comunicar com você, fractal, quando o seu espírito tenta se comunicar com a sua alma e ela com você, fractal, e você refrata. Você não consegue ouvir, entender, captar, porque a sua alma, a sua aura endurecida, é uma aura diferente dessa aqui, endurecida por causa de quê? Por causa dos bloqueios autoimpostos, pelas práticas desregradas, pelos hábitos não tão belos. Então você acaba refratando aquilo que viria para você. Isso acontece com muitos seres que rechaçam mensagens, bem-querer, notícias, passes, energias, tentativas de contato e etc. Um detalhe importante, ó. Ao refratar, a magia pode
retornar para a origem. E olha que eu coloquei ali a palavra pode sublinhada, por quê? Porque ela pode. Não é aquela lógica que no meio espírita sempre se repetiu de que volta para a origem, que vai pegar de volta, vai derrubar de volta. Acontece sim, mas não é uma regra. E aí, para poder destrinchar isso aqui, eu teria que falar de outros assuntos que hoje não me será possível. Mas ela pode, não necessariamente irá retornar, porque ela pode ter outros caminhos nesse retorno. Vamos à absorção. Absorção 1. O mal quando atinge o seu objetivo. Então, imagina que, no caso da aura endurecida, um ser para baixo, um ser que está down, não de síndrome de Down, que são maravilhosos eles, mas que esteja para baixo, que não está up, está down. Esse ser, imagine que alguém direciona algo ruim para ele. E o mal atinge, então, o seu objetivo. Por quê? Porque ele está desprotegido. Porque ele está entrando em sintonia com aquilo. Porque ele está atraindo aquilo. O mal atinge seu objetivo e o ser sente efeitos em chakras, na 5D, ou como nuvens de bactérias nocivas que o atingem, penetrando na sua circulação fisiológica, gerando, inclusive, reflexos físicos. Lembrando que nem tudo que nós temos de problema é atuação externa. Nós temos um problema grande no planeta: culpar obsessor para tudo e culpar a magia de algo ou de alguém. Você chega nos lugares, chega nas pessoas, sempre julga os outros como o grande problema. Muitas vezes, vamos parar para repensar, o problema pode ser eu. Pode ser, ainda que seja eu temporariamente, ainda que por um momento, e todos nós temos isso, um momento que eu não estou tão bonito, tão belo, tão legal, tão maneiro, só para falar essas coisinhas bonitas, né? Então, nesse caso, você acaba sendo atingido e você faz o quê? Você absorve. Você atrai. Como um rádio da antiga, que eu sou velho. Antigamente a gente tinha aquele rádio com seletor de canais, lembra? E você girava aquela bolinha e ficava captando. Quando você achava a sintonia, achou o rádio. Assim é a energia, a magia. Ela entra em contato com você porque você sintoniza com aquilo. Lá embaixo, absorção 2. Quando o bem atinge o seu objetivo, já é o oposto da absorção anterior. Essa absorção é um ser que tem uma alma imunizada e que recebe um abraço, um beijo, um carinho, um desejo, porque tudo isso que eu falei aqui é magia. Um contato, que bom que você existe, que bom que você veio. Aprenda a fazer essas coisas do obrigado, valeu, gosto de você, você é legal, muito bom. Agradecer. Muitas pessoas se irritam com essa overdose de gratidão, mas é necessário. É claro que às vezes tudo fica meio exagerado, mas vamos começar a equilibrar essa lógica dentro de nós. Quando o bem atinge o seu objetivo, então você recebe essa coisa maravilhosa, isso equivale a um bálsamo, a um refrigério, a uma empolgação que modifica o ânimo do ser. Detalhe importante, pode ser temporário, tá? Tanto o que eu falo sobre refração e absorção 1 ou 2, bem ou mal, positiva ou negativa, ela pode ser temporária. Porque se você não mantém aquelas práticas que levam a você ter uma aura imunizada, você pode, uma hora ou outra, ficar meio para baixo. Daí a necessidade de quê? Respiração, meditação, estudo sempre permanente, constante, busca muito permanente, porque se não for assim, você acaba abrindo espaço para outras possibilidades. E por que a magia funciona? Quando o bem ou o mal atingem o objetivo, como nós acabamos de ver, isso não ocorre somente por causa do que eu vou acabar de listar aqui para vocês. Isso é muito importante porque todo mundo reputa esses 3 próximos exemplos, as 3 setinhas em vermelho, como os grandes responsáveis pela magia funcionar ou não. A excelência do ritual de magia, propriamente dito. Então tem que ter aquele ritual e aquilo sim funciona. E pela atuação dos seres das dimensões envolvidas. O meu mentor veio,
o meu Exu veio, o meu preto velho veio, e isso que fez acontecer. Ou pela exímia concentração mental do ser. É aquele cara graduado, consegue ali um elevado nível de uma determinada ordem, e ele é muito poderoso. Vamos entender como é que isso funciona? 2 e 3. Observe a similaridade daquilo que eu vou ler para vocês e veja o que muda. O mal ele se instala não pela excelência do ritual, não pela atuação dos seres, não pela concentração mental do ser somente. Ele se instala porque o alvo visado tem sintonia mental com o mal, pelo entrelaçamento quântico, porque semelhante atrai semelhante. É a sintonia do rádio. Você que atrai. Você que se permite abraçar por aquilo ali. Já o bem, 3, se instala porque o alvo visado tem, olha a similaridade, sintonia mental com o bem, pelo entrelaçamento quântico, porque semelhante atrai semelhante. Ou seja, tudo igual. O que muda nas duas afirmações? O mal aqui e o bem aqui. Ou seja, o entrelaçamento quântico depende de você. É você que se entrelaça com o obsessor. É você que se entrelaça com o seu vingador. É você que se entrelaça com as suas dívidas do passado. É você que se permite abraçar pelo apego, pela vingança, pelo ódio, pelas mazelas que vão te acometendo, porque você se fecha com aquilo ali. Você acaba ficando naquela sintonia e não se permite sair daquilo. São os seres que acabam em depressão, que acabam com problemas de diversas ordens, porque eles atraíram aquilo ali e mais, eles alimentaram aquilo ali. Mais do que isso, por outro lado, quando é o caso do bem, é você que se sintoniza com o bem. E volto a ressaltar, não tem aqui nenhum viés religioso. Você pode ser ateu, você pode ser gnóstico ou agnóstico, você pode ter a crença que quiser ou não tê-la. Você pode não ser de fé devocional, por favor. E ainda assim, ser um ser que atrai, ser um ser, no caso cidadão, que atrai o bem. Porque semelhante atrai semelhante. E essa imagem aqui do lado, ela é nova, o título é novo, e esse assunto eu vou trabalhar com vocês no clube de membros. É algo que eu estou para lançar, não é uma exclusividade nossa, já existe uma fonte que fala sobre isso. É a interconectividade não local, o que eu chamo de INL. Interconectividade não local tem tudo a ver com entrelaçamento quântico. Porque é assim, ó, os elétrons, eles são fofoqueiros e eles contam tudo um para o outro. E eles não precisam de contato. Um elétron no polo norte, ele consegue contar para o elétron no polo sul tudo que ele tem de contato, de relação, de aprendizado, de maneira direta. Isso que eu chamo de INL. Ele não precisa estar no local, ele não precisa estar ligado diretamente. À distância, eles se falam. Isso tem muito a ver com a ideia do campo morfo, ou do campo morfogenético, que vários cientistas já trabalham. É o mesmo que explica como que as espécies meio que se falam, nem sempre tendo contatos umas com as outras. Mas eu trabalho sobre essas ideias também em outras palestras. Só para fechar essa primeira parte aqui, desse slide, lá embaixo, ó, OBS 1. Por que semelhante atrai semelhante? Foi o que eu falei antes do número 1, que está com o númerozinho também, ó. Olha aqui. Número 1, número 1. Entrelaçamento quântico e semelhante atrai semelhante. OBS 1. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Buda, Maria Madalena, Irmã Dulce, Sai Baba, Maria, mãe de Jesus, maravilhosa, Gandhi e Jesus Sananda. Qual entrelaçamento quântico eles possuem? Que tipo de coisa eles vão atrair? Isso ou isso? É óbvio que a gente imagina que é o segundo, né? É claro que o entrelaçamento quântico que eles vão gerar são coisas voltadas para o bem, para o belo. É esse o modelo de ser que nós temos que tentar ser. De novo, com perdão da repetição do ser. Ectoplasma. Ectoplasma também é um assunto muito falado, principalmente no meio espírita, claro.
Apesar dele existir no meio evangélico, no meio católico, em todos os meios, eles não vão falar sobre isso, porque isso dá medinho, isso tem a ver com uma coisa que é perigosa, que não pode, etc. Mas o ectoplasma é muito abordado, inclusive, por muitas fontes. E eu vou apresentar para vocês aqui algumas versões que são distintas das que talvez você tenha visto ou lido ao longo da sua existência nesse momento na Terra. Certos trabalhos utilizam o ectoplasma. Então, você já vê ali que eu trago uma novidade. Não são todos os trabalhos que utilizam o ectoplasma. O que é o ectoplasma? Uma combinação fluídica emanada por seres, sendo que na 4D há condições endócrinas específicas que potencializam o ectoplasma. Vamos ver as OBS. Aqui, ó. Esse é um exemplo do ectoplasma saindo, mas ele pode sair de qualquer poro, de qualquer orifício, de qualquer área sua, ponta dos dedos. Isso costuma ser a forma de gerar ectoplasma. O ectoplasma ele flui da pessoa. Ele não tem necessariamente um ponto só de saída, tá? O BS1 que está ligado lá em cima aos trabalhos, ó. Como eu já falei, nem todo trabalho utiliza ectoplasma. Poucas fontes falam sobre isso. Quase nenhuma, na verdade. E 2, as condições endócrinas que proporcionam que o CERNA 4D seja gerador de ectoplasma. 2, há discordância sobre a produção. Por quê? Pouquíssimas fontes também falam que nem todo ectoplasma precisa vir da 4D. A maioria vai falar para vocês que sim, pois há condições de, em 5D, por exemplo, fazer a geração ectoplasma. Tá? Na magia, o ectoplasma ele é condutor de elementos em determinadas frequências enviadas para a energia. Se você andou lendo, vendo filmes, procurando a revelação espírita, neles há muita informação sobre o quê? Sobre o fato de que várias aparições, no passado principalmente, hoje não se usa mais tanto isso, foram realizadas com ectoplasma. Se retira o ectoplasma de alguém e aquilo te permite fazer o quê? Te permite ter uma visualização de determinado ser, determinado espírito, determinado fractal, o nome que você quiser utilizar. Hoje em dia ele é mais utilizado para a questão de cura, de alívio, como vai estar ali nas próximas etapas, tá? Então aqui, ó. Para que a energia faça o quê? Ó? Possa ser utilizada como alívio, um refrigério, um bálsamo, uma calma, para poder alimentar determinada pessoa que está fragilizada. Em cura, ele é utilizado, inclusive, como se ele fosse uma amálgama para cobrir certas áreas. Do lado de lá, são muitas possibilidades de atuação. Só que ele também pode ser impregnado de clichês mentais negativos, ou seja, ele pode ser conduzido para o mal. Uma pessoa pode ter o seu ectoplasma retirado e ser utilizado esse material para gerar clichês mentais, como se fossem ideias que vão pulular a mente de uma outra determinada pessoa que não está com a aura imunizada, que se abre para aquele campo e assim ela é utilizada para esse caminho não tão legal. E essa OBS3 está aqui, ó. É o ectoplasma de novo, que afirma que ele é utilizado, então, como eu acabei de explicar, para o bem ou para o mal. E que, em centros terapêuticos ou terreiros, centro terapêutico você pode entender como Umbanda, Candomblé, mas vários outros que fazem terapia de vários tipos também utilizam o ectoplasma, tá? Eles têm, nesses locais, reservatórios específicos para ser armazenado. E não é normalmente um reservatório físico, às vezes é, mas muitas vezes o mago local, o ser da casa, o Exu, o Preto Velho, o próprio Babalorixá determina que ele recebeu uma ordem, uma designação, de que aquele cantinho ali, que aquele local específico é o reservatório de ectoplasma, para onde é direcionado propositalmente ou, mesmo sem que se saiba, se está doando ectoplasma. Até existe aquela história de dizer que quando a pessoa está dormindo, ela está doando ectoplasma. Ok, mas não é sempre, né? Muita gente dorme em palestra, dorme na cura, porque está cansado, porque se distraiu, tentou meditar e viajou. É uma questão de foco, é uma questão de comando,
mas não é sempre essa coisa. Dormiu, então deixa ele dormir porque está doando. Em geral acontece, mas não é uma regra direta, do tipo assim, dormiu, doou ectoplasma. Nem sempre é assim, né? Vamos a essa próxima etapa que traz um serzinho bem diferente, e é sobre isso que eu quero falar. A magia e os obsessores. Nas desobsessões, busca-se o resgate de vários tipos de seres. E aí você vai entender porque eu estou trazendo desobsessão numa palestra de magia, porque elas se falam, né? Primeiro, seres trevosos do astral inferior. Esses costumam ser trabalhos simples. E quando eu digo simples, não é bobo nem é fácil, é apenas simples, porque é caracterizado por baixo grau de magia. Tá? Quem frequenta lugares como esses, talvez se lembre ou se toque do que eu estou falando. 2, ou segundo, seres com fortes laços com a 4D do planeta, ou com vínculos fora da Terra. Então já começa a ser gente ligada ao planeta e fora dela. São os que a gente chama de medianos, trabalhos intermediários, nem tão simples, nem tão complexos. E terceiro, seres vinculados a guerras e conflitos estelares, ou vínculos profundos e milenares com o planeta ou com a própria humanidade, envolvidos no histórico da Terra. São os mais complexos, de magia profunda. São seres, inclusive, que às vezes podem ser biológicos desse universo ou do universo de plasma, que é o Brahma Loka. Esses trabalhos são bem mais complexos. E creiam, há lugares que fazem esses tipos de trabalho. O BS1 está ali embaixo, e você vai ver que ele está ligado ao complexos, aos medianos e aos simples. Por quê? São todos trabalhos realizados com auxílio de seres. E aqui, no número 1, também está ligado esses seres aqui. Ó. Porque não se iluda você que em trabalho simples você faz sozinho. Você faz com o pé das costas, você faz só você. Tem sempre um ser ali. Tem que ter um, pelo menos. E raramente é só um. Mas é um Exu, uma pombagira, quando não há outros. Porque Exu e pombagira, para esse tipo de trabalho, tem que ter sempre, eu já falei para vocês. Tá? E eu não estou ligado diretamente a religião nenhuma. Umbanda e Candomblé, para mim, são escolas de saber. Lembrem-se disso sempre. E aqui, seres ou consciências vinculadas aos projetos, tais como os de índole combativa, como Exu e Pombagira, que eu acabei de falar, que são os guardiões siderais capacitados em magia, que tem uma palestra só sobre Exu e agora vai ter uma só sobre Pombagira. Seres instrutores das ordens e hierarquias. Então, também tem nessa participação comandantes estelares, seres de outras ordens que nem sempre se identificam com os nomes originais e têm que, por vezes, fazer parecer que são um preto velho, um caboclo ou outro ser qualquer. Tá? Hierarquias das trevas. A hierarquia, perdão, no singular, das trevas. Como a gente fala de magia, tem que trabalhar um pouquinho essa ideia. Apesar de eu também ter uma palestra só sobre hierarquia sideral, vamos falar um pouquinho de maneira específica sobre esses seres. Na Terra e em órbitas similares, ou seja, não é só na Terra, há grupos trevosos, ok? Ok. Grupo trevoso tem. Depois a gente vai ver onde é que está aquele número 2 que está ali, tá? São eles, Illuminatis. Vou falar muito sobre os Illuminatis no clube de membros, que é uma cópia dos iluminados de civilizações perdidas e hoje são vinculados ao que a gente chama de dominadores globais ou governo oculto do planeta. A Cabal, que é já muito menos falada, é ligada ao Vaticano e usuária, essa Cabal, de princípios da Cabala, por isso o nome, geometria sagrada e hermetismo. Então você veja que as técnicas são as mesmas, como eu venho falando ao longo da palestra. E esse está ligado aqui, ó. As lojas negras, marrons e roxas, tá? Então, essas lojas negras, marrons e roxas, entre outras, são esse terceiro exemplo. Então, tem o primeiro exemplo, Illuminati, o segundo, Cabal, e o terceiro exemplo, lojas que a gente pode chamar de negra, marrom, roxa, entre outras. Tem vários nomes, tá? Muita fonte sobre isso.
OBS 1. Essas lojas são todas monitoradas pela loja branca, para que estejam todas elas no controle. Então, tem sempre um lado da luz observando esses seres aqui. Entenderam isso? Essa loja branca está ligada a quê? A grande fraternidade branca. Já os grupos maiores, por isso que eu falei depois, ó, está sublinhado, e eu deixei essas lojas sem sublinhar. O que são os grupos maiores? A Cabal e os Illuminati já são grupos maiores. Eles trabalham num outro nível. Grupos trevosos maiores, tá? São monitorados pela Aliança Galáctica, todos envolvidos com magia. Por isso aqui, nessa palestra, eu falo sobre isso. Tudo isso aqui é perpassado, transpassado por magia. Direta ou indireta. Com trabalho ou no pensamento. A maioria deles é aqui, ó, tá? Um trabalho mental fabuloso que se usa para um lado ou para o outro. E tem uma ligação desse número 2 que você viu em vários lugares com essa OBS daqui, ó. Esses grupos trevosos, esses grupos maiores, são grupos que na Terra têm vínculo com grupos e ordens fora do planeta. Então, para você ver que há uma interconexão entre todos eles. Não fique julgando o obsessor como bobinho, como sempre isolado. Eu apresento a graduação dos obsessores na palestra de obsessão. Mas esses grupos estão ligados a outros com interesses locais. Eles estão fora do planeta, mas ele tem interesse aqui, na joia da coroa, que é a Terra, na joia da coroa máxima, que é o humano adâmico. Como? A ODN, a Ordem do Dragão Negro, que nós estudamos nas nossas aulas do nível 0, lembra? Os Anunnakis, sobre quem eu falo muito, agora mais ainda no clube de membros, e grupos de Saratem, ligados aos diversos seres, que nós falamos já também muito no nível 0, sobre os seres produzidos por ela, como os Chopats, só para dar um exemplo. Outro exemplo, os Akrans, tá? OBS 3, que está aqui embaixo e está aqui, ó, grupos e ordens. Para você lembrar que todos são monitorados, ó, todos estão sob o monitoramento de quem? Da supraconfederação, aquele nível maior da hierarquia que eu mostrei para vocês. Ou seja, todo grupo trevoso é monitorado. E aqui, quando eu falo que ele é monitorado pela supraconfederação, ó, mestres da supraconfederação que faz o monitoramento, não é Deus no comando. Começou a fazer a ligação das informações que a gente vem trabalhando há algum tempo com vocês? Excelente. O alimento das trevas. Aí para você entender, né? Pô, mas quanto grupo trevoso, quanta loja, quanta coisa complicada. Será que é tudo injusto? Será que é tudo castigo? Ou será que nós alimentamos isso de alguma forma? O alimento das trevas, essas trevas, elas têm um alimento psíquico na Terra em vários lugares, várias fontes. E eu não vou apresentar todas, eu só vou apresentar as principais para vocês. Prostituição e aborto em motéis e prostíbulos. Parece importante, eu já falei sobre aborto à parte, e acho que toda mulher, para falar de mulher porque o corpo é dela que está em jogo, tem o direito de fazer o que ela quiser. Ela tem que colher aquilo que ela plantar, e ela não tem que ser acusada de nada. Só estou trabalhando aqui que são pontos complicados que geram probleminhas. Então, prostituição e aborto em motéis e prostíbulos. Porque há o caso daquele aborto eventual, de uma situação específica, e vocês sabem também que há aquelas pessoas que vivem para abortar, que vivem abortando. Então, é claro que tem um diferencial nisso aí. Drogas e armas, jogos online, lembra disso. Você hoje que faz uso, ou que sabe de alguém que faz, isso é um alimento das trevas. Violência de todo tipo. E eu coloquei um exemplo, campos de concentração. Mas a violência está presente em vários lugares. Corrupção e ganância, maledicência e fofoca. Cuidado com isso. Hoje em dia, com as redes sociais, a maledicência virou algo vício.
Virou algo que é um vício. Reuniões de seres hipnotizados em estádios e casas de show. Fora as aglomerações em shoppings. Se identificou? Estádio, casa de show, onde todo mundo vai lá e fica hipnotizado. E no shopping, onde raramente alguém vai a um shopping para uma coisa só de elevação espiritual. É claro que você pode ir ao shopping para se alimentar, para se distrair, para encontrar a família. Claro que pode. Claro que você pode ir numa casa de show. A questão é como você se permite ser hipnotizado. São todos esses lugares, locais com egrégoras pesadas. Shopping, estádio, casa de show, motel e prostíbulo, campo de concentração. E eu não pulei, não. Deixei para falar agora. Nutrição rica em metais pesados. Nossa alimentação, como eu já abordei com vocês, quando eu falei um pouquinho de medicina alternativa, ela é bem complicada. Nós precisamos, sempre que possível, rever certos hábitos alimentares. Ao contrário, vamos falar de coisa boa, né? Locais com energias disponíveis e puras não sofrem tanto. Eu tenho de novo uma palavra sublinhada, por quê? Eventualmente sofre um pouco, mas não sofre tanto com desgastes energéticos das aglomerações humanas. Que lugares são eles? São esses. Aqueles campos de força, ou pontos de força, como está aqui, ó. Essa belíssima imagem. Por quê? Locais como matas e florestas, praias e beira-mar, cachoeiras e pedreiras, mangues e rios, só para citar alguns, são maravilhosos, renovadores de energia. São pontos fabulosos de você se recarregar. É o que a gente chama de natureza, que infelizmente o ser humano continua depredando, degradando e destruindo. Compreendendo um pouquinho mais o ato magístico. Assim como aquela lógica da absorção 1 e 2 e da refração 1 e 2, essa imagem aqui, essa ideia aqui, ela é muito do comando Semente da Luz e você precisa tentar acompanhar, porque aqui tem muito numerozinho e muita explicação que uma busca a outra. Depois talvez fosse até interessante você voltar. Quem que participa do ato magístico? Os seres envolvidos, que são o que a gente chama de potencializadores dos trabalhos. Tá? Temos os locais ou destinos, que são os endereços vibratórios para onde aquilo vai. Temos que observar o quê? O direcionamento energético. Esse direcionamento ele é feito para seres e para locais, como eu acabei de falar anteriormente. Está aqui, ó. Seres 1, locais 2. Está aqui. Ele é realizado, esse direcionamento energético, por hierarquias de faixas mais sutis. Tá? São esses aqui, ó. As hierarquias são os condutores dos trabalhos, que se utilizam ou não dos núcleos condensadores de energia. Já vou falar sobre eles. Esse é um exemplo de um condutor. Um mestre, um mentor, poderia ser um Exu, um preto velho, pode ser muito ampla essa gama de condutores possíveis. Como eu falei, num trabalho tem que ter um ser desse acompanhando. E aqui eu vou direcionar tudo para o bem. Mas a mesma lógica você faz para um lado ou para o outro. Lembra que eu falei que o mago é que determina o que ele deseja daquela energia. O que eu chamo de núcleos condensadores de energias? São aqueles bonecos, pratos, penas, charutos, copos, velas, fitas, pedras, cristais, cruzes, figas e outros. Eu botei uma lista enorme, mas essa lista aqui é praticamente infindável. Porque você pode fazer de um núcleo, você pode fazer qualquer coisa virar núcleo condensador, tá? Esses são os óbvios, são os conhecidos, mas qualquer coisa praticamente consegue virar núcleo condensador. São eles fixadores de fluidos, benéficos ou nefastos, como eu falei no início, que recebem o campo vibratório de energias que serão direcionadas aos destinos. Quem são os destinos? Aqui, ó. Locais ou pessoas. Ou aos seres, perdão. Destinos são os locais, né? Os endereços vibratórios. Ou para os seres.
Para quê? Colocar em prática o objetivo do ato magístico. Proteção, perturbação, cura, importunar. Então, tudo isso é possível para auxiliar ou para prejudicar. OBS 1, como um ser, tá ali, ó, seres. Como um ser potencializa um trabalho? Como que ele consegue fazer isso? Atraindo ou se protegendo via práticas internas. Aí é a sua atuação. Como que você potencializa um trabalho para o mal? Quando você se permite abraçar por energias ruins. Como você potencializa um trabalho para o bem? Quando você se abraça, se sintoniza como um rádio da antiga com um entrelaçamento quântico maravilhoso e realizando as tais das práticas internas. Respiração, meditação, concentração, estudo, ancoramento e etc. Ok? Tudo isso aqui pode ser feito numa direção ou na outra. Se aproximando do final, a gente vai falar muito rapidinho sobre plantas e ervas, é um assunto que gera muita curiosidade. E vamos falar dos banhos, ó. Os banhos, eles bombardeiam a aura. Aquela aura imunizada, ela é bombardeada por banhos. Plantas, vamos a esses seres maravilhosos da 2D, realizam funções além da fotossíntese. E eu vou trabalhar um ou outro, tá? Todas elas teriam uma explicação como essa aqui. A arruda, por exemplo, é tida como um barômetro espiritual, já que ela avalia o ambiente no entorno e, se não estiver equilibrado, ela morre. Por isso que se fala tanto que a arruda é difícil de pegar. Para alguns lugares, ela não vai pegar nunca. Enquanto outros, você planta a arruda, ela consegue brotar, dar filhote, se expandir. Por quê? Porque ela é um barômetro, ela consegue avaliar um ambiente. A guiné, por exemplo, que é muito mais forte, mais comum, ela é um transmutador espiritual. Ela suga os fluidos deletérios do ambiente e ela exala fluidos salutares. Então, ela tem esse poder, ela até tem um cheirinho. Ela emite um cheirinho, em geral, ela emite um cheirinho quando ela está fazendo essa troca da absorção de fluidos deletérios e do exalar de fluidos salutares. A espada de São Jorge, ela arranca crostas e miasmas. Por isso que ela é forte. A espada de São Jorge, aliás, toda essa linha de espadinha, de lança, elas são fortes. Elas brotam em quase qualquer lugar. Essa força dela é capaz de arrancar crosta e miasma, por isso aquelas surras, entre aspas, né? E passes dados com essa planta. Tá? Não é nem o ato da surra em si, é o passar, é o arrastar daquela planta pela pessoa, aquilo é capaz de retirar cracas, crostas e miasmas. OBS 1, um belo jardim. Nem pensando em nada do meio espírita. Um belo jardim. Você é ateu, não acredita em nada, ou você é agnóstico ou agnóstico, você tem um belo jardim. Um belo jardim, por si só, ele já eleva e ele alegra. Por quê? Porque ele, por estar assim, dessa maneira, belo, ele absorve naturalmente fluidos deletérios e devolve elevadas frequências. Tem na internet, no Instagram, no X, no Facebook, diversas imagens, vídeos, inclusive vídeos explicativos de pessoas que trabalham com isso, de seres fazendo ancoramento no planeta, colocando os pezinhos, pé sem meia, pé direto, cru, na grama, na areia, e como esse contato com a natureza do abraçar uma árvore já permite a você essa elevação vibratória. Então, tem inclusive cursos de pessoas que falam sobre isso, e a maioria deles são bem legais. Já assisti vários, e prova que esse contato com Gaia está diretamente ligado a isso. Inclusive, prova em vários desses vídeos por que a humanidade vem se piorando em termos de energia. Porque hoje a gente está sempre de sapato, sempre de tênis, sempre com uma borracha, com um couro, isolando você. Inclusive, isso é parte do plano do governo oculto. Fazer com que a gente não se conecte com a natureza. Por isso também que você se sente tão bem quando vai à praia, quando vai na grama,
quando vai até jogar bola e joga bola descalço, quando entra em contato com uma areiazinha qualquer, porque aquele mínimo contato, por mais rápido que seja, modifica toda aquela troca energética que é tão necessária e que a gente nem sempre faz, tá? Estou aqui, né? Ó. Já falei do Belo Jardim. Na mesma lógica, funciona o quê? A fitoterapia medicamentosa e natural. A medicamentosa é aquela que produz medicamentos. Amazônia e Pantanal são focos mundiais de ervas. E eu quero fazer outro parênteses aqui. É claro que tem a ver com as ervas, mas lembra que a Amazônia e o Pantanal, assim como vários outros lugares que têm como desculpa as ervas, tem, na verdade, portais de entrada, tem acessos, tem entradas intraterrenas e intraoceânicas que estão ali protegidas e têm interesse internacional, por isso que tanta gente procura áreas como essa. Então tem a ver com as ervas também, mas não é só por isso, né? O detox realizado pela medicina integrativa, que eu acabei de falar dela um pouco em outro slide anterior, a medicina integrativa é uma que utiliza muito dessas ervas e há propostas de detox que são muito bons. Não sou especialista, sugiro que vocês procurem quem fala sobre isso. A Rometria, do Rodrigo Romo, é uma que é um pouco mais especializada e ele mesmo indica outros seres mais especializados nessa medicina integrativa, que é muito boa. Eu já tive a oportunidade de utilizar um produto ou outro. Tem a fisioterapia, que é natural. Que é de quem? Daquela velha e boa rezadeira e do curandeiro. Aqueles que sabem selecionar e ativar as ervas para uma possível cura. A capacidade que esses seres têm é algo natural, é deles. Até porque, em geral, são seres egressos de outras paragens, né? Para fechar com vocês, a nossa Guiné, que é a Petiveria aliacea, é a erva de Oxóssi, das matas. Ela atrai proteção, cura, limpeza e tranquilidade. Ela afasta maus espíritos, inveja, olho gordo e demanda mental. Só um exemplozinho de como a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer isso aqui, ó. Ressignificar as coisas. Vamos ressignificar as coisas? Então, retiremos a viseira limitante. O que é uma viseira limitante? O que é uma viseira? Lembra da viseira? Só que a nossa viseira, hoje em dia, na humanidade, ela está assim, ó. É uma viseira que te impede de ouvir coisas novas, de ver propostas distintas. Então, precisamos retirar de nós essa viseira limitante. Kanchampam, Kanchampam, Kanchampam. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Harion, Harion, Harion Cara. Hare Hare, Hare Hare, Om Cara. Assim é, assim está feito. Fiquem em paz, beijo do coração de vocês, abraço fraterno e amigo. Muito feliz ao final dessa palestra, é uma palestra muito legal, apesar de ter que falar sobre muita coisa não tão legal, como a gente termina falando de erva, é uma coisa que deixa você meio para cima, é aquele tal daquele up. Estudem, comentem, deixem suas dúvidas, duvidem, pesquisem, corram atrás daquilo que eu falei. Quem está interessado, vai buscar a medicina alternativa. Tem muita coisa legal que você pode se descobrir, mas eu não vou me aprofundar em assuntos que não são da minha seara, não são da minha alçada. Se algum dia eu me tornar capaz de fazê-lo, quem sabe, eu aborde com vocês. Até o nosso próximo encontro.